Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje mais uma vez, também com o irmão Marco Costa, que tem nos ajudado bastante em muitas orientações sobre essa questão da pandemia que estamos vivendo nesse tempo, e muitas pessoas assustadas, reclusas, temerosas, e muitas pessoas equilibradas e outras pessoas largadas. A gente tem visto isso no comum, né? Mas é sempre bom a gente ouvir quem está ali na linha de frente. O Marcos é médico, está na linha de frente desse trabalho, para orientações gerais, e quem sabe nos tirando as dúvidas aqui. Eu pedi para ele falar um pouquinho para nós sobre essa questão da doença, contágio, cuidados, né, no geral, que ele já está acostumado a nos orientar, e conforme for a gente vai pedindo aqui também para ele nos orientar algumas outras coisas que nós não entendemos, se eles usam algum termo que nós não compreendemos, para poder chegar essa informação a você que é da igreja, para a gente poder caminhar com um pouco mais de equilíbrio, com tranquilidade, mas também com os cuidados devidos nesse tempo. Marcão, por favor, nos ajude aí a nós termos consciência e ao mesmo tempo cuidado, temor, mas também não desespero. Consegue nos ajudar aí? Claro, claro que sim. É importante deixar claro que assim, esse é um vírus novo, né? É um vírus que quase com toda certeza realmente ele se iniciou ali na região da China de Wuhan, e apesar do tempo que a gente tem decorrido desde o primeiro caso lá no final de 2019 até agora, muitas coisas ainda são obscuras. Então, você dizer que você sabe 100% sobre a doença e como prevenir, como tratar corretamente e como vai ser a evolução em cada um, isso não existe, tá? Nós sabemos que Deus sabe, mas assim, fora Deus, ninguém mais tem todas essas respostas, né? Mas tem algumas coisas que pelo conhecimento de outros países do jeito que a pandemia se comportou em outros lugares, que a gente sabe muito bem como se comportar e como informar, né? É um vírus que ele é transmitido através principalmente das gotículas da secreção. Então é um vírus que ele é basicamente transmitido quando alguém espirra, alguém tosse, alguém cospe na proximidade e alguém entra em contato com esse tipo de secreção, né? Então daí vem o primeiro tipo de orientação, né? Quando você tem uma doença assim que é grave, que se ela é transmissível através de secreção, da fala e da tosse, a máscara é uma das ferramentas que a gente tem para se proteger, né? Lembrando que a máscara ela protege muito mais a pessoa que está junto com a pessoa que está usando máscara do que a própria pessoa com a máscara, né? Mas é interessante utilizá-la sempre que estiver fora de casa, né? Utilizá-la em todos os estabelecimentos, né? E é uma coisa que assim, agora eu vou colocar alguns detalhes aqui que são muito importantes. O que a gente vê como profissional da saúde é muitas pessoas com máscara arrumando e mexendo na máscara o tempo todo, mesmo quando está fora de algum ambiente. Dessa maneira, a máscara não está funcionando muito bem, porque cada vez que você encosta numa superfície, né, o vírus não é um supervírus, ele morre após algumas horas na superfície. Mas, se você encosta numa superfície e arruma a tua máscara, você leva o vírus para próximo do teu olho ou do teu nariz, e você se contamina. Então, assim, o jeito correto de colocar máscara é assim, lavar a mão com água e sabão em casa, passar álcool gel, arrumar a máscara do jeito que fique melhor em você. Quem usa óculos tem um pouco mais de dificuldade, porque ela costuma embaçar da maneira que você põe. Arrumar, pronto. Fica com a máscara até a hora que você tem a oportunidade de fazer a higienização de novo com a mão para tirar ou arrumar. Senão, não. Tá? Outra medida importante é o distanciamento social. Então ele funciona, né? Tem alguns valores aí pela Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que diz que pelo menos 1 metro, mas de preferência cerca de 2 metros entre cada indivíduo, né? Então essas são as formas de prevenção mais recomendadas, né? Vou dar só um exemplo para não me alongar, mas assim, uso de luva para todo mundo. O uso de luva não é recomendado, porque a pessoa quando coloca a luva, ela relaxa, acha que ela está com a mão protegida e ela manipula nos locais e com a luva, se ela encostar nela, pronto, está feito o contágio. Então, a luva não é recomendada, claro, para profissional de saúde que está lidando diretamente com um paciente infectado, contaminado, é obrigatório. Mas no dia a dia, nos estabelecimentos comerciais, na rua, etc. tal, não se usa luva, né?
Com relação às formas de doença, né? Esse vírus ele tem uma grande particularidade que ele parece que necessita haver uma certa predisposição do indivíduo para ele desenvolver uma forma grave. A grande maioria das pessoas não desenvolve forma grave, né? Só que a gente não tem como saber. O que a gente sabe é que as pessoas que têm certas condições associadas, ela tem uma evolução mais grave, né? Essas condições são a pressão elevada, né? Quem tem hipertensão arterial, o diabetes, né? A idade, né? Pessoas mais de idade, elas têm uma resposta pior, mas aparentemente a principal correlação com pior prognóstico é com obesidade. Então a pessoa que é sobrepeso, a pessoa que é obesa, quando ela contrai a doença, ela tem uma evolução pior. E isso está muito ligado à parte ventilatória, porque a mecânica ventilatória ela depende muito da musculatura que a pessoa tem, do diâmetro abdominal. Então quando você precisa resgatar músculos acessórios para respiração, como que acontece nas formas graves, você precisa ter essa musculatura bem situada. E no obeso isso não acontece. Então, essa é uma das coisas que a gente realmente tem de preocupação, né? Com relação a orientações gerais, né, a prevenção é o melhor, mas digamos que alguém, você ou alguém da família, acabou contraindo a Covid, né? Inicialmente, a maioria dos casos ela é como uma gripe comum, né? É tosse, falta de ar, dor pelo corpo, né? Geralmente não tem muita coriza, né? Muito corrimento nasal, assim, não é característico. E tem uma coisa que é característica do Covid, que é perder o olfato. Então a pessoa não consegue sentir o cheiro adequadamente. Então esse é um sinal. Inicialmente a orientação era que se ficasse em casa, não se procurasse atendimento médico, mas a gente começou a notar que algumas pessoas que tinham formas graves, elas estavam segurando em casa o quadro. Então a orientação mais atual é que assim, se você tem sintomas gripais e não está mal, você deve continuar ficando em casa em isolamento. Agora, se você tem sintomas gripais e você vê que você está piorando gradativamente, principalmente com relação à febre e à falta de ar, você deve sim procurar atendimento médico. Aí o tratamento o tratamento que você usa então em casa no caso de não ser um caso grave, é a medicação que você usaria comum. Sintomáticos, na verdade, né? Você vai tomar remédio para dor, você vai tomar antitérmico para se você tiver com um pouquinho de temperatura, de febre, né? Mas basicamente é o tratamento de sintomas, né? Então, assim, foi bom que o pastor falou que agora entrando, né, que nessa parte polêmica de tratamento, né, que é uma coisa que foi muito politizada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e está sendo muito no Brasil. E nós, profissionais de saúde, achamos que esse é o maior fator para as coisas não estarem indo bem. Porque se colocou muitas coisas com relação à política do que deve e não se deve usar, né? Do ponto de vista científico, né, o que nós temos de certo que você tem que usar nas formas graves são agentes anticoagulantes. Então, porque existe uma relação das formas graves e o vírus com fenômenos que provocam embolia, provocam trombose de vasos, que é o fechamento de alguns vasos. Então, no paciente, só que isso não é feito em casa, é naquele paciente que foi internado e está com a forma grave. Com relação aos medicamentos, que daí você vai me falar, tem pelo menos uns 10 medicamentos aí que são colocados na internet e tem várias publicações, inclusive de profissionais de saúde, de cientistas, de pessoal do laboratório, de que não, esse aqui, ou o agente X, o agente Y, faz com que as formas sejam mais leves e você não tenha tanto internamento. Vamos lá, vamos falar dos mais comuns aí, pelo menos. A hidroxicloroquina, que foi muito ventilada sobre isso, não, realmente, falando pela ciência, não tem nada que comprove que ela melhora. Provavelmente grande parte dos pacientes que usaram e tiveram uma forma branda é porque teria uma forma branda mesmo. Né? A ivermectina, que é uma espécie de vermífugo, né? Que mostrou alguns efeitos em laboratório, e o pessoal está usando inclusive para profilaxia, para evitar, mas as doses têm que ser altíssimas para ela ter algum efeito a nível de laboratório. Ninguém sabe muito bem como é que vai acontecer com as pessoas. Então, assim, muitas vezes vocês podem pensar que assim, não, são pessoas que não querem que as pessoas usem um medicamento que vai salvá-las. Não existe isso. O profissional de saúde sério nunca vai fazer isso. Ele sempre vai lutar pelo bem-estar do paciente e pela melhora do paciente. Só que é um profissional que ele lida com ciência, ele sabe o que é sim e o que é não, e ele vai fazer orientação baseado nisso, não baseado em política. Né? Parte prática, né? Se você tem assim, alguns indícios de que algumas dessas medicações elas são benéficas no quadro da Covid,
Isso vai de caso a caso para o paciente se discutir com o médico que está atendendo ele se vai usar ou não. Porque o médico vai informar, ó, isso aqui parece que tem uma ação, não é comprovada, ele pode ter isso aqui de efeito colateral de fazer mal, mas tem pessoas usando. O que você quer? E daí, juntamente com o médico, vai ser utilizado, né? Porque assim, como é que a gente vai, daí vocês podem perguntar, mas então como é que a gente vai debelar essa pandemia? Como é que a gente vai resolver isso? Quando você tem pandemias de cunho viral, existem duas maneiras que a gente tem para a gente controlar, tá? Uma delas é com vacina, tá certo? Que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E uma delas é quando boa parte da população já pegou, já infectou. E na grande maioria das doenças sempre foi estimulado esse, vamos dizer, efeito de manada aí, que o pessoal pegasse mais rápido, desenvolvesse imunidade e todo mundo se livrava disso. Só tem um porém com relação ao Covid. Porque o tipo das formas graves de Covid, ela necessita de uma particularidade para o tratamento, que é internamento em leito de UTI com ventilação mecânica. E isso não tem para todo mundo. É a crise no mundial, né? Exatamente. Mas assim, eu nem coloco aqui, porque muita gente assim até de oposição política critica o governo do Paraná, o prefeito de Curitiba, o Bolsonaro e tal. Não vou entrar no mérito político, mas assim, ninguém nunca pensou em estar preparado para alguma coisa assim. Não então, é só o Brasil, né? Não é. Você vê que assim, Itália morreu muita gente por causa de falta de respirador. Outros países na Europa, Estados Unidos está morrendo muita gente. E assim, gente, não existe lugar mais preparado no planeta do que Estados Unidos com relação a insumo e equipamento médico, né? Então assim, não funciona efeito de manada. Então quando o pessoal coloca na internet e fala, não, vamos todo mundo para a rua para pegar, a grande maioria dos jovens vão pegar, não vão ter problema, mas os seus parentes, os velhinhos e aquelas pessoas que têm predisposição, crianças, mesmo alguns jovens, vão desenvolver a forma grave e se precisar de respirador para todo mundo, não vai ter, vai morrer várias pessoas. Com relação à vacina, essa doença foi uma doença que, pelo impacto que ela teve no mundo, ela gerou uma corrida, não vou dizer corrida, mas uma mobilização muito grande de laboratórios no mundo inteiro para que se viesse com uma vacina efetiva. E nós temos pelo menos 2 vacinas que estão bem adiantadas já em teste com humanos, né? Tem uma vacina da Inglaterra que está sendo testada em 3 países, um deles é o Brasil, são 2.000 doses que estão em São Paulo e Rio de Janeiro nos profissionais de saúde, tá? E tem uma vacina chinesa, que também, de uma universidade na China, que vai ser testada, inclusive, em Curitiba. No Hospital de Clínicas, os profissionais de saúde vão ser expostos a essa vacina. Isso já começou. Então, assim, tendo resultado satisfatório, em 1, 2 ou 3 meses a gente vai ter vacina em larga escala. Então, nós estamos falando aí de outubro, novembro, a gente ter vacina para a maior parte da população mundial que será efetiva. Provavelmente, do jeito que é o vírus, uma dose da vacina não vai ser suficiente. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo aqui deve lembrar da H1N1, né? Sim. Que foi aquela outra epidemia que não foi tão drástica assim, mas assustou um pouco, mais na Ásia do que aqui. Mas o que a gente faz todo ano agora? Quem é fator de risco, quem precisa, tem indicação, uma vez por ano vai lá e se vacina. Sim. A SARS-CoV, Covid-19, provavelmente vai ser alguma coisa semelhante. Sim. Você vai ter que fazer um esquema de vacinação em massa agora e depois vai ter que fazer anual ou semestral, um aspecto assim, né? Okay. Quando que vai passar? Só Deus sabe. Mas pela logística que a gente vê, pelas curvas que a gente vê nos outros países, tudo leva a crer que a nossa região aqui, o Paraná agora, Curitiba está chegando, se já não chegou, mas está chegando no auge da doença. Então, nos próximos dias ou semanas, a gente deve ver um decréscimo, né? Tá. Só para a gente deixar bem claro, né? Quando que você recomendaria hoje a uma pessoa, quais são os sintomas mais claros que as pessoas têm que procurar um hospital ou ajuda médica? Com certeza, atendimento médico precoce, se você tem, além daqueles sintomas comuns de gripe, se você tem febre alta persistente, uma queda importante do estado geral, por exemplo, a pessoa fraca, não consegue se alimentar, não consegue nem sair da cama direito, ou falta de ar. Esses fatores têm que ser atendidos. E a questão do cheiro? A questão do cheiro não necessariamente. Né? Ela é uma marca registrada do Covid, né? Sim. Mas ela não é sinal de gravidade. Né? Tá. Mas assim, você perdeu o olfato, né? Não está sentindo o cheiro das coisas. Mas você está bem? Você não precisa fazer atendimento médico nenhum para isso. Fique em casa, isolado. Né? Se você tiver sintomas gripais, nem que não tenha esses sinais mais graves, mas assim,
se isole mais ainda, né? Se você, por exemplo, é de um grupo de trabalho que está se deslocando, está indo trabalhar, se é construção civil, se é indústria, se é alguns serviços básicos, policial, etc. e tal, que não podem ter serviço à distância, você começou a desenvolver sintomas gripais, você tem que ficar totalmente isolado. Você tem que comunicar ao teu supervisor, né? Cada lugar geralmente tem um serviço de referência para atendimento médico, né? E você vai ser referenciado. E qual que é a diferença das empresas para as pessoas que são autônomos ou que não estão trabalhando diretamente? Quando você tem sintoma gripal e você está bem, as empresas têm interesse de fazer o teste de Covid, porque se ele vier negativo, a pessoa pode voltar com 7 dias. Então a empresa não perde o empregado por 14 dias. Sim. Então esse é o motivo de testar. Se você é um autônomo, é um empresário, ou tem outra natureza de atividade, para você não faz diferença. Não precisa ser testado, entendeu? O teste é basicamente para essas pessoas e para aquelas em casos graves que estão necessitando de internamento, para que a gente tenha noção do que está internado e tratado de maneira adequada. Né? Okay. Entendeu? Muito obrigado, Marcão. Alguma finalização aí? Você como médico cristão, dá uma palavra de ânimo para a igreja aí. Essa acho que a parte mais importante vai ser da mensagem. Por quê? Porque assim, se a gente analisar ali em final de março, acho que foi dia 22, 23 de março, que foram fechadas as escolas, várias atividades em igrejas, atividades em grupo, etc e tal. E assim, a gente teve daí um mês e meio, mais ou menos, de calmaria. Mesmo tendo isolamento, e até por isso que eu acho que as pessoas começaram a sair mais e tudo mais, porque a pandemia não tinha chego com força aqui. Sim. E agora a gente teve que fazer, não o lockdown, mas teve que fazer mais restrição. Então ficou muito mais complicado. Por que eu digo mais complicado? Porque as pessoas estão com menos esperança, a grande maioria com impactos importantes na área econômica das suas atividades, né? Com menos dinheiro, etc. e tal, e com mais sensação de impotência e falta de esperança. Por quê? Porque tinha aí há 2, 3 semanas atrás aquela sensação de que tudo ia passar bem tranquilo por aqui. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, assim, a mensagem que eu dou é assim, é importante fazer isso, continuar fazendo isso, e joelho no chão, oração, você pegar na palavra, né, no amor, tá certo? Por quê? Só por Deus que a gente passa por situações assim. Não tem palavra humana, ação humana que faça a gente ter ânimo numa época que nem essa, né? O mais importante é assim, antes de você pensar nas suas finanças, é você não ficar doente e você manter aquele ambiente familiar gostoso, manter a sua comunhão, manter o contato com os amigos, porque todo mundo tem um celular, você pode ver a pessoa, não vai abraçar, mas você pode ver, conversar, dar uma palavra de força. Sim. Então eu acho que assim, vai passar em breve, a gente vai sair fortalecido disso e tudo mais. E sempre olhar pelo lado bom, né, pastor? Tem que olhar. Porque veja bem, eu tô tendo um tempo de qualidade com as minhas filhas que seria impraticável na minha vida habitual. Uhum. Então eu acho que cada um tem que achar aí um ponto aí que tira vantagem sobre isso, né? Exatamente. Um autor que fala que a crise é o fogo purificador da alma, né? Uhum. George Barna fala isso. E é isso mesmo, aquilo que parece ruim, Deus transforma em coisas boas. Né? Que a gente possa aproveitar esse tempo, então. Marcão, muito obrigado de coração aí pela sua orientação, por usar o seu dom para nos orientar como igreja. Nossa, um prazer. E, meu irmão, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos canais da igreja, a gente vai procurar, né? O Marcão, o Marco Costa, o Marco Cardoso estão sempre nos ajudando nessas orientações, estão aí nessa linha de frente, com todo esse conhecimento para nos abençoar nesse tempo de orientações para situações que nós necessitamos. Que Deus te abençoe, que a tua vida seja uma vida regrada pela palavra, pela direção do Espírito Santo. Amém. Amém.